Uma nova revelação acaba de sacudir os bastidores do poder em Brasília. Mensagens, bastidores e articulações que podem mudar completamente o rumo dos acontecimentos políticos no país. O que está por trás dessa história? Quem está dizendo a verdade? E quem tem algo a esconder? Fique comigo, porque agora você vai entender todos os detalhes desse caso que já está dando o que falar em todo o Brasil. Bom, eu tenho falado muito aqui, o caso Master virou o caso Toffoli na avaliação dos próprios integrantes da corte. Os investigadores, quem está acompanhando a investigação, eles sempre me dizem a mesma coisa. Eles fizeram um alerta, ministros da corte receberam esse alerta de que tinha muito desdobramento ainda por vir e que o que já tinha sido colhido, o material colhido até aqui, até antes da gente saber o que a gente está descobrindo desde ontem, já tinha potencial para, nas palavras deles, resetar a República. Então, obviamente, a gente pode aqui debater, vai depender do ponto de vista de quem está analisando o material. Se é a polícia, se é a Receita, se é Banco Central, se é PGR, se é o próprio Supremo ou se é o relator do caso que está citado nesse material. Mas quem está se aprofundando nessas investigações me diz isso, tem material para resetar a República. Esse aviso de que o cenário se agravou e ia se agravar, já contei aqui várias vezes, foi transmitido a ministros da Corte que estão muito preocupados, porque a Corte está sendo arrastada, dragada para essa crise, que é uma crise que quem tem que explicar são perguntas que demandam respostas do ministro relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli. Alguns desses ministros consideram que é totalmente inviável a permanência do Toffoli como relator do caso Master na corte e apresentaram algumas saídas para ele. O Valdo trouxe essa de até sair da corte. A informação que eu tenho é que há uma costura nos bastidores de conversas para ver se ele pede o afastamento para que o Supremo não tenha que se debruçar na análise da suspeição dele. Porque ele está dizendo que a PF não tem essa prerrogativa de pedir a suspeição do ministro da Corte, e eu contei ontem no blog, a PF não fez um pedido de suspeição, daqui a pouco eu explico aqui por que dessa confusão. E aí eu ouvi de alguns ministros o seguinte, lá do Supremo, mesmo se for legal, vamos supor, Valdo, o contrato está tudo certo ali, né? Obviamente todo mundo tem direito de se defender, de se explicar, mas esses ministros dizem, só de receber com base nesses personagens que estão sendo investigados, na visão desses ministros, inviabiliza Toffoli no comando do caso, como relator, porque, no mínimo, tem um conflito de interesse. Então, assim, é aquela discussão que a gente faz o tempo todo aqui. Como assim não tem uma suspeição? A própria pessoa declara que tem uma suspeição. Então, esse é o primeiro ponto. Eu ouvi também de fontes da polícia, bom, então agora a gente está vendo pela nota do ministro. O ministro confessa que recebeu o dinheiro desse empreendimento e se esse dinheiro veio desses negócios relacionados ao Master, tudo bem, ele continua julgando a causa? Outro ministro da Corte me dizendo, somente o próprio personagem e o ministro Fachin, neste momento, têm acesso à porta de saída. É importante a gente colocar isso aqui. Por quê? Porque quando eu converso com os ministros da Corte, existe esse consenso de que está inviável a permanência, insustentável de Toffoli. A jornalista tentando passar o pano. Essa é doente pelo PT. A decisão para sair do caso é o próprio Toffoli. Então, e agora o ministro Fachin, porque ele pode fazer de ofício, até consultei alguns ministros da Corte, se o presidente da Corte poderia fazer isso, me dizem que sim. E dois, a polícia só consegue avançar nas investigações, quer se aprofundar sobre as investigações, que eu vou trazer mais detalhes, se tiver o aval do Supremo, porque tem um ministro que está citado e para você poder se aprofundar em qualquer investigação com um personagem que tem foro, ainda mais o ministro do Supremo, você precisa de autorização do Supremo. Só que se o citado é o relator, isso vai para a presidência da Corte e está nas mãos do ministro Fachin. Valdo. Boa tarde. Dia complicado. Já falei tanto com você que eu já nem sei mais se é boa tarde, bom dia. Tarde. Andréia, primeiro, quem pode fazer a arguição de suspeição, caso o Toffoli não se afaste, é o ministro Edson Fachin. Cabe a ele fazer esse pedido, essa arguição de suspeição em relação à situação. E aí ele pode decidir sozinho, né, ou encaminhar isso para análise para o plenário. É a situação que Fachin quer evitar, mas pode ser obrigado a adotar, porque um caminho preferido da Corte é que o próprio Toffoli se afaste da relatoria e, de preferência, se afaste por um tempo do Supremo Tribunal Federal. Né? O que eles falam? Realmente, a operação em si é legal. Andréia, ele pode ter vendido, ele tinha um hotel, pode ter vendido, né? Vendeu o resort, um fundo que ele alega dizer que não sabia de quem era, comprou, pagou para a Marit e ele recebeu esse dinheiro. De fato, ele não recebeu dinheiro nem de Vocaro, nem de Fabiano Zettel, isso é fato.
ele recebeu o dinheiro da Marit, né, que é a empresa que administrava os resorts, né? E essa Marit recebeu dinheiro de um fundo, né? Esse fundo, segundo as investigações da PF, pertence a Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro. Sim. Então, isso mostra o seguinte, é legal, mas por trás está a teia de fundos de Vorcaro. Só isso já configura, apesar da operação poder ser legal, né, pode ser legal, mas por enquanto não tem nada dizendo que é ilegal, mas essa simples relação de um fundo ligado, mas eu não sabia. Bom, aí que a gente volta. Ele disse que não sabia que o fundo era de alguém ligado a Vorcaro. Mensagens do Fabiano Zettel para Vorcaro apontam ali, ele falando para Vorcaro que, olha, o pessoal daquela empresa, daquela autoridade, está cobrando o restante do pagamento do resort. Isso mostra que ele fala que tudo relacionado ao fundo acabou em 2021, mas, pelo visto, os pagamentos continuaram ao longo do tempo. Aí você tem uma relação um pouco mais complicada. Outra coisa que é muito questionada dentro do Supremo, por que só agora, depois de mais de um mês de reportagens sendo publicadas relacionadas a esse resort, só agora a Toffoli reconhece e admite publicamente que era sócio anônimo dessa empresa, a Marit, que administrava os resorts. Por quê? Né? Se ele tivesse dito desde o início, talvez fosse mais fácil a sua defesa. Deixou depois desse tempo todo. Surge um relatório, vou finalizar, surge um relatório apontando que tem uma cobrança relacionada àquela transação, só agora que ele admite, isso para ministro do Supremo é considerado um erro feio. Andréia. Merval, fico pensando do ponto de vista da sociedade, observando toda essa crise, esse escândalo, e aquilo que a gente sempre comenta aqui, o juiz não tem que dar o exemplo? O juiz, nesse momento, está tendo que se explicar. Como é que explica isso para a sociedade? Boa tarde. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Eu acho que é até mais grave. Você tem toda a razão. Mas, por exemplo, semana passada, ele e o ministro Alexandre de Moraes tentaram responder às acusações de maneira genérica, colocando teses. O ministro pode receber uma herança da família. O ministro pode ter, o Toffoli falou, pode receber dividendos. Por que ele não disse na hora assim, eu, por exemplo, eu sou sócio da empresa tal e recebi dividendos da venda e não me considero incapaz de julgar essa questão porque... Por que não disse? Só disse depois que a polícia provou que ele era sócio. Essa atitude que beira má-fé que deixa dúvidas sobre a questão. Ele começou a falar em hipóteses que enquadravam ele, sem dizer que era sobre ele que ele estava falando. Não é uma atitude correta, ainda mais do ministro do Supremo, né? Então, eu acho que a melhor coisa que ele faria era pedir para sair, sabe? Dizer que estava doente, vai fazer um tratamento e abre a vaga, porque ele não tem mais condições de continuar julgando. Ele perdeu completamente a credibilidade. E, Merval, a gente separou esse trecho mais para frente aqui, a gente vai passar, porque essa dobradinha, né, do ministro Toffoli com o ministro Moraes em plenário chamou a atenção também de quem acompanha a investigação, porque eles viram ali uma espécie, Thomas, de discurso vacina, uma defesa antecipada, já preparando o terreno para o que ele talvez soubesse, o Toffoli, o que estava por vir, né? Boa tarde, Sadi, boa tarde, amigos. Que dia, né? Eu queria voltar aqui e ajudar a gente a entender um pouco, olhando um pouco a cronologia dos fatos, né? O ministro Toffoli, ele era advogado-geral da União e foi nomeado em 2007. Em 2009, ele foi indicado, depois aprovado pelo Senado, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todo esse período de 2007 para cá, ele é um servidor público, portanto, recebe dinheiro. Há limitações de quanto que ele pode receber. Em algum momento do começo dos anos 20, os irmãos, a empresa que ele formou junto com os dois irmãos, um é engenheiro, o outro é padre, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, eles participaram das cotas para adquirir um resort no interior do Paraná. Esse resort foi construído, é um resort de luxo, e agora, em 2025, eles vendem esse resort para um fundo. É muito esquisito, no mínimo, para dizer,
que o ministro Supremo, sabendo das responsabilidades que tem, e responsabilidades não só pessoais, mas até em relação à sociedade, não tenha tido curiosidade de saber a que fundo era que estava sendo vendido uma conta milionária, né? Esse fundo, ele faz essa negociação em fevereiro, o dinheiro começa a ser pago a partir de setembro, e em dezembro ele assume o processo mais importante a respeito justamente da empresa que é mãe do fundo que comprou o resort que pertencia à sua família. Então, assim, absolutamente, assim, não há como você olhando os fatos, você olhar isso de uma forma e falar assim, o ministro não sabia. Obviamente, em algum momento o ministro soube que o fundo que comprou o resort do qual ele era sócio pertencia ao Vorcaro. E nesse momento ele tinha que vindo a público e falar, olha, isso está acontecendo. Não adianta ele, na semana passada, como a Sadi está lembrando, ele fazer essa vacina, falar, olha só, isso acontece hipoteticamente. Não, é um fato. O ministro sabe das negociações que ele teve com o Vorcaro. O ministro provavelmente sabe do que exatamente, assim, ele tem a informação do que o Vorcaro e o seu cunhado estavam falando em relação a ele. Ele coloca em suspeição um processo que é muito importante. Ele coloca em suspeição não simplesmente a atuação dele, ele está colocando em suspeição todo o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a confiabilidade da instituição Supremo Tribunal Federal, que foi fundamental para o Brasil não ter um golpe de Estado em 2022, ela está hoje em xeque. E está hoje em xeque por uma atuação particular e quase defensiva do ministro Toffoli. Eu acho que assim, ele está colocando em xeque uma credibilidade de uma instituição venerável, uma instituição extremamente importante para o Brasil, que foi fundamental agora há pouco, mas ele coloca tudo isso em desconfiança para se defender. Quer dizer, eu não consigo ver uma saída, não é uma questão se ele fez uma ilegalidade ou não. Isso não vou entrar no mérito, a Polícia Federal vai investigar isso, mas ele obviamente está colocando em xeque a credibilidade da instituição num momento muito importante, exatamente num momento que toda eleição, parte da eleição vai ser exatamente sobre vamos fazer impeachment do ministro Supremo.